Olha lá, vamos gravar a aula então e vamos começar. Vamos tentar fazer uma. Vocês sabem que eu estou no processo de adaptação, né? Nessa parafernália que chama tecnologia, nessas máquinas diabólicas, né? Deixa eu dar bom dia. Vou dar bom dia aqui, pessoal. Bom dia, João Souza. Você viu que você mandou aqui pelo chat o seu bom dia. Então, vamos tentar compartilhar uma imagem aqui, vamos ver o que rola. Será que dá ou será que não dá? Advanced Files, aqui. Vamos ver aqui. Já conversamos aí. Aqui, screens. Deve ser isso aqui. Weber. Aulas do PowerPoint, que não achei. Arte bizantina. Tá abrindo aqui. Vocês estão vendo? Eu preciso que vocês me dêem um feedback. Estão vendo? Sim. Massa. Aí, ó, cara, foi uma aula que eu preparei para vocês hoje. Opa, vamos fechar aqui. Eu preparei ontem, né? Mas foi uma aula que eu fiz com muito carinho para vocês aqui. Legal? Nós vamos falar sobre a arte bizantina na apostila de vocês. Deixa eu ver se a apostila de vocês aqui, onde é que tá? Eita, mundo velho, cadê essa apostila aqui? Ei, terceiro ano. Primeiro ano aqui, então, tá aqui. Tá lá na página 317 de artes, arte bizantina. Nós vamos entender um pouco sobre essa arte. O que é essa arte bizantina? Então, lá. Arte bizantina. Primeiramente, nós falamos de um período na história que é denominado como final da história antiga ou história clássica, né, e início da Idade Medieval ou Idade Média. Nós temos lá o ano de 476 depois de Cristo com a queda do Império Romano do Ocidente, queda de Roma invadido por quem? Pelos bárbaros, né, cara? Então, o começo da Idade Média é esse. A questão é que a questão da arte em si bizantina, ela vem já antes, né? Ela predomina na Idade Média, mas ela já tem o seu começo antes da Idade Média lá, ó. Bizantina lá, por exemplo, lá na minha arte ali, ó. Bizantina. O termo deriva de uma cidade chamada Bizâncio, hoje conhecida como Istambul, Turquia, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Tá? E de que forma que esse Bizâncio, Turquia, o Oriente, passa a fazer parte do Ocidente, não passa a fazer parte, né, geograficamente. O Oriente e o Ocidente são diferentes, é uma divisão de Oriente e Ocidente. Mas como que essa cultura, né, do Oriente passa a fazer parte do Ocidente? Como que essa arte bizantina, que provém de uma cidade chamada Bizâncio, passa a ser conhecida e passa, de uma certa forma, né, a ser atribuída, a ser manifestada, a ser também, vamos colocar, repensada, na Idade Média, na Europa Ocidental. É isso que nós vamos ver. Lá embaixo tem a explicação e depois nós vamos retomar a questão da cidade de Bizâncio, da localização e etc. E tal. Então, olha lá, no ano de 330 depois de Cristo, o imperador romano Constantino funda em Bizâncio o Império Romano do Oriente, que denominaram a cidade de Bizâncio como Constantinopla. Então, a partir do momento... O que aconteceu? Em 330, o imperador Constantino, o imperador romano, o que ele faz? Primeiro, vamos voltar um pouco. Vamos falar sobre o cristianismo. O cristianismo, ele surge, né? Ele é a nossa... ele constrói a nossa linha do tempo. Há um antes de Cristo e um depois de Cristo. Né? Não vou falar sobre religião, não se preocupe, falando do cristianismo na história. Né? E o cristianismo, lá na idade, no seu princípio, né, ele vai se expandindo pelo mundo, né, através dos apóstolos, através dos discípulos. Né? Mas ele chega até a Europa, então, já no primeiro século do cristianismo, das primeiras décadas do cristianismo. E o que acontece? Né? Ele vai se expandindo. No primeiro momento, há uma grande recuso, né?
vamos colocar assim, um descontentamento por parte dos europeus, principalmente os romanos, né, dessa nova classe, né, fazendo parte, né, interferindo, né, se colocando, se posicionando, inclusive contra o próprio imperador, o imperador e os imperadores, né, a ponto de muitos cristãos no começo terem sido massacrados. Né? Por quê? Porque o governo, o Império Romano não admitia adoração a outro Deus que não o próprio imperador. Sabem dessa história. A questão é, eu vou ter que andar um pouco alto, senão a gente não termina aqui. A questão é que no ano de 330, o imperador romano Constantino, o que ele faz? Ele percebendo, nós estamos 330, 300 anos se passaram, ou seja, o cristianismo cresceu muito na Europa, cresceu muito, né? Lá no Oriente Médio, parte da África, principalmente no norte africano. Então, o que acontece? Acontece que o imperador Constantino ele olha para isso como uma forma política. Tá? E o que ele vai fazer? Né? Ele vai fazer o seguinte: primeiramente, ele vai se batizar, né? Então, ele vai se tornar cristão. E vai tornar a religião oficial do Império Romano, isso em 330, fundando duas cidades, Roma, a principal, né, vamos colocar, cidade do cristianismo romano, né, como oficial, Roma, e a segunda é Bizâncio, que no momento em que ele funda ela, e pela a sua importância, vão trocar o nome de Bizâncio para Constantinopla devido ao nome desse imperador Constantino. Ok? Então, o ano de 330 é um ano que o imperador ele se batiza, ele se converte ao cristianismo e passa a tornar a religião cristã oficial, tornando assim as igrejas, né, os templos dessa religião oficiais. Qual é o templo da religião do cristianismo? É a igreja denominada como Igreja Católica Apostólica, dos apóstolos, romana, uma continuação desse Império Romano, né? Legalizado ainda no seu tempo, sobre uma instituição, certo? Então, esse é o princípio. Nós temos embaixo ali, então, um mosaico lá, romano, de Vila de las Tiendas, Espanha, século I depois de Cristo. Ele é um mosaico. Agora vamos para ali para nós entendermos um pouco ali a questão da posição geográfica. Ali, olha que barulho. O quadradinho está meio atrapalhando. Deixa eu ver se eu puxo para cá. Aqui. Agora melhorou bastante. Pessoal, estão vendo ali? Eu preciso de um retorno de vocês. Não. Não estou vendo não, professor. Não está vendo? Não. O que vocês estão vendo na tela aí? O arquivo só. Mas não está vendo o mapa? Não. Não? E agora? Também não. Também não? Que loucura! Então eu vou ter que ver. Peraí. Será que não é isso aqui? Screen, alguma coisa? You are screen. Peraí. Stop sharing. Agora? Não. Ué. Peraí. Deixa eu ver isso aqui. E agora? Foi. Foi? Foi. Massa. Foi. Então, beleza. Desculpem, pessoal, mas eu estou me adaptando, tá? Eu tô tentando fazer uma coisa bem bacana para vocês aqui. Então, estou tentando me adaptar. Tá legal? Tranquilo. Então, beleza. Aqui, ó. Então, saquem lá. Vocês estão vendo a minha mãozinha também? Dá para ver minha mãozinha movimentando ali? A flechinha? Sim. Dá. Então, tá. Constantinopla aqui,
tá? A antiga, olha lá, ó, Bizâncio, antes de Constantinopla, Bizâncio, só se torna Constantinopla depois que o imperador Constantino afunda como império, como Império Romano do Oriente, tá? Por uma questão política e militar. Nós temos um estreito aqui do Mar Negro, aqui, ó, que liga ao Oriente, né, que passa por regiões aqui, que são regiões, todas essas regiões aqui, ó, fronteiriças aqui, à beira dos mares aqui, que entram no mar Mediterrâneo. São regiões de comércio, então são regiões que se passam, que se cobram impostos. Aqui, principalmente, aqui, ó, né, Constantinopla. Essa Constantinopla, futuramente, ou seja, nos dias de hoje, é chamada de Istambul. Alguém já conhece lá? Alguém já foi para lá? Não? Não. Eu gostaria muito, eu pretendo um dia. Eu disse que é uma cidade maravilhosa, uma cidade maravilhosa. Então, Constantinopla, voltando, ó, antiga cidade chamada Bizâncio, por isso também da arte bizantina, porque quando o imperador Constantino funda o Império Romano do Oriente aqui, o que ele faz? Ele conhece, ele passa a conhecer a cultura daqueles povos. A cultura sempre é de uma certa forma, ela tenta se assemelhar, tenta ser um sincretismo, né? Para quê? Para que haja uma forma, através desse sincretismo, de você poder atuar, de você poder comandar. Né? Nunca uma invasão, muitas vezes a gente pensa em coisas bruscas, né? Quando um império toma conta de outro, né? Ele faz isso de uma forma, tá? Muito sucinta. Ele faz isso de uma forma em que não é uma forma tão violenta como a gente imagina que seja. Mesmo lá, né? Ah, não, porque o Império Romano, né? Ele expandiu os seus domínios através de guerras, etc. Não. Isso acontecia quando uma colônia se rebelava contra o Império Romano. Daí os caras iam lá e desciam a lenha. Mas a forma de expandir domínios é uma forma muito mais delicada do que se possa imaginar, né? Primeiramente, você dá à pessoa, né? E a pessoa recebe. A pessoa faz. A partir do momento que essa pessoa recebe, há uma troca. E nessa troca, há um contrato. As coisas não são de graça. Então, é isso aí. Constantinopla, de uma certa forma, ela vai ser absorvida por esse Império Romano que Constantino mesmo já estava vendo que estava falindo, estava caindo. Então, vamos dar uma outra roupagem a esse império, a aristocracia que tomava conta de Roma. Né? E esse Império Romano, a partir de 476, ele vai ser denominado, ele vai ganhar força através do poder da igreja. Tá? Professor, como é que você vê isso? Eu vejo isso de duas formas. Eu vejo isso como um lado positivo, tá? E como um lado prático das coisas, que alguns chamam de negativo, né? Mas eu vejo mais como um lado positivo do que propriamente um lado negativo, né? Poderia ser prático e positivo? Poderia, mas eu só quis vamos colocar assim, denominar a questão do mal, né, como prático, né? Porque obviamente que teve a interferência e muitas vezes a interferência da igreja, né, de uma forma violenta, tá? Mas havia necessidade. Por quê? Porque nós não vivemos sem alguém nos comandar. Infelizmente, nós não somos autônomos com nossas relações. Tá? Então, vamos lá de volta lá. Mas isso é um assunto Bizâncio, Constantinopla, atual Istambul. Vamos para o outro slide aqui. Eu acho que agora eu vou ter que fazer toda aquela jogatina de volta lá. Né? Vamos lá. Para ver se vocês não devam estar vendo. A gente está conseguindo ver. Está conseguindo ver? Tá? Sim. Se você for ver, ele é nem paulista. Então tá. Já é de outro estado. Mosaico. Nordestino que vem O que é um aqui, mosaico? tá com os vícios, Vamos ver o tá que com é os vícios mosaico. de lá. Pode ter certeza. Ainda mais sexta-feira, o cara vai chegar mais rápido em casa. Tá querendo tomar cerveja dele.
Tá. O José? Não, já deu certo, que já foi desligado aqui. Então, o que é essa arte bizantina? O que é isso? Primeiro, a arte bizantina. Nós conhecemos essa arte bizantina através do mosaico, né? O que é um mosaico? Mosaico, lá, ó, é um arranjo de pedras, vidros e outros materiais coloridos que formam imagens, geralmente caracterizando-se como uma arte decorativa para ambientes internos. Vocês percebam ali a igreja, se não me engano, a igreja de Santa Sofia. Deixa eu ver ali. Igreja de... se eu não me engano. Mas percebam que o mosaico ele é aquilo ali. Tudo aquilo ali é uma construção, são pedacinhos, coisinhas coloridas, como ele coloca ali, ó, né? São arranjos, imagens caracterizando, ó, uma série de coisas decorativas ali, ó, né? Ó lá, imagens, né, de vidros, de pedra. Vocês já chegaram a ver isso pessoalmente? Na cidade de vocês, vocês já chegaram a ver isso? Tem isso na cidade de vocês aí? Podem responder se quiser. Pode responder para o chat se quiser. Sim ou não? Então, se não, provavelmente nas grandes, vocês que moram em São Paulo ou próximo a São Paulo, né, na capital, tem igrejas, eu não vou saber determinar quais agora, né? Mas com certeza, por exemplo, se você entra numa igreja, até na própria igreja da região, da cidade de vocês, quando vocês entram, vocês verem vitrais. Aquilo é uma forma de mosaico, só que só de vidro. Existem mosaicos de pedra, existem mosaicos de uma série, como ele coloca, uma série de arranjos. Às vezes pedra, vidro e outros materiais. Isso tudo, assim, na composição disso tudo, se torna uma coisa grandiosa e demanda muito tempo, né? A questão é que muitas vezes esse tempo ele até passa, né, de geração a geração. O cara começa a fazer, a pessoa começa a trabalhar, né, e deixa para o filho deixa para vai passando de geração em geração. Por exemplo, essa igreja aí, por exemplo, demorou mais de 5 séculos para ficar pronta. Uma questão importante é que essa arte, ela é uma arte mais do Oriente, provavelmente uma arte que tenha muito, né, da arte árabe. E outra questão, essa arte aí, o princípio dela, os primeiros mosaicos, que são aquelas coisas não tão coloridas, né, ele já vem de pelo menos há uns 3.000 anos antes de Cristo. Se nós pensarmos, por exemplo, relevarmos a nossa questão no tempo, nosso tempo também, nós pensamos mais ou menos que essa arte tem mais ou menos 5.000 anos. Né? Os mosaicos serviam comumente como decoração das vilas aristocráticas e também competiam com outras formas de arte visual, como os afrescos e principalmente a estatuária. Agora, uma questão, para que serve a arte? A arte serve para comunicar alguma coisa. Nesse sentido, aqui é um sentido decorativo religioso, mas também, durante muito tempo, a arte servia como um informe de um determinado governo. Então, por exemplo, vamos colocar lá a coroação de um rei ou de um imperador, dependendo de qual cultura nós estejamos falando. Essa era construída um painel, era feito um afresco, uma pintura, ou mesmo um mosaico, né, de pedras ou vidros, né, relevando, justificando aquele poder e, de uma certa forma, propagando esse poder visualmente. Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Mas, a partir do momento que você tivesse um afresco, por exemplo, de uma determinada cidade, tivesse uma fresca de uma determinada cidade, por exemplo, você ao entrar, geralmente era no portfólio, na porta da cidade, ao entrar naquela cidade, você já sabia, porque escrever as pessoas não sabiam ler, você já sabia quem era, quem mandava, a imagem daquele imperador, a imagem daquele rei. Né? Nesse momento, antes de Cristo, por exemplo, as imagens também elas eram, né, de forma como eram reproduzidas, né, de uma forma estatuária. Ou seja, quando você entrava, você já sabia. Além de quem era o poder, você já sabia também as questões, por exemplo, das divindades, da religião e uma série de outras coisas. Tá legal?
Então, o que vai mudar, por exemplo, com relação a essa arte bizantina, tá? Antes e depois de Cristo? Ou melhor, antes e depois de Constantino. Tá? Essa arte vai predominar mais em afrescos e mosaicos do que propriamente estátuas, porque estátuas elas fazem referência a pessoas. Tá? E segundo o cristianismo, essa referência ela tem que ser a Deus e não às pessoas. É por isso que nós temos na concepção, na constituição de toda a arte, né, medieval, mais imagens como afrescos e pintura, afrescos são pinturas e mosaicos, do que propriamente estátuas. As estátuas que nós temos lá são posteriormente na criação, né, do centro catedrático lá de Roma, né, a cidade de São Pedro, nós temos lá em estátuas, nós temos 12 apóstolos, né? E é pouca coisa que você tem a respeito disso, tá legal? A gente tem mais uma composição de uma arte mosaica e de uma arte pintada do que propriamente uma arte estatuária. É isso que muda. Outra questão lá embaixo, durante a cristianização do Baixo Império Romano, algumas formas de expressões artísticas, como a estatuária, perderam bastante a importância e outras ganharam enorme relevância, entre as quais podemos contar com os mosaicos, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Bem, eu acho que essa tentativa de minha aula, né, de ser exposta dessa forma, com imagens, eu acho que ficou acho que foi legal, eu não sei, eu quero um feedback de vocês, o que vocês acharam? Gostaram? E melhor, entenderam? Entendemos, eu acho que ficou melhor. Pode crer. E os outros também? Também. Uhum. Então, acho que agora eu quero ver como é que eu saio daqui. Nossa Senhora. Bem, acho que eu tenho que fazer isso aqui. Isso. Sim, ok. Aos pouquinhos nós vamos, né? Nós vamos nos entendendo aqui, eu vou tentando me adaptar e fazer com que as aulas fiquem cada vez melhor para que vocês possam entender melhor e etc. Dúvidas? Não. Não? Tudo bem, então? Tudo certo. Tudo certo. Ok, aqui agora deixa eu entrar na página. Ok, então. Então é o seguinte, pessoal. A aula está acabando, tenho mais 2 minutinhos aqui. Se cuidem, tá? A cidade onde vocês estão aí provavelmente também está passando por um perrengue que nós estamos passando aqui, tá? Então se cuidem, tá? É importante que se cuidem. Que se cuidem, cuidem dos seus familiares, quem está próximo de vocês. Nós estamos num dos momentos mais críticos dessa pandemia. Nós estamos na crista da onda, lá em cima, lá, cara. Tá trágico o negócio, tá catastrófico a coisa toda. Não é mentira, né, que os jornais estão nos noticiando todos os dias, tá legal? Próxima aula, segunda-feira. Segunda-feira nós damos continuidade a isso tudo. Um bom fim de semana a vocês. Né? Espero que eu tenha ajudado essa semana, né? E na semana que vem nós tentamos de volta ajudar, ok? Tchau, tchau. Fique com Deus.